Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. Vocês sabem, né, que esse é o espaço onde nós mergulhamos na experiência e nos conhecimentos de diversos profissionais inspiradores. E hoje, gente, eu tenho a honra, né, e ele sabe que eu vou falar isso em qualquer lugar que a gente tiver, porque ele já me viu falando isso. Eu tenho a honra de estar aqui com uma pessoa que realmente eu vou dizer para vocês, eu não estaria aqui se não fosse ele, né? Ele me inspirou desde que eu conheço ele, aprendi muitas coisas com ele. Daniel Moscardo, especialista em empreendedorismo, marketing e inovação, e principalmente, né, Daniel, professor também. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, né? E, gente, já avisei que aqui a gente começa perguntando. Dani, você é professor, você é consultor e, principalmente, você utiliza com maestria a tecnologia para criar experiências colaborativas e inovadoras. Eu gostaria de saber como que você enxerga a interseção entre empreendedorismo e tecnologia no contexto educacional atual. Daniel Moscardo, bem-vindo ao Conversa de Classe. Aê, muito obrigado, Má. Muito obrigado pelo carinho. É muito legal estar aqui com você, muito legal aqui estar falando para todos vocês, compartilhando um pouco. A Má é uma grande parceira de trabalho, então a gente se junta, as ideias somam aqui, né? Então, muito obrigado por isso. Ô, Má, essa pergunta é uma pergunta muito legal, né? A interseção entre o empreendedorismo, a tecnologia e a educação, e eu queria fazer aqui dois paralelos. Primeiro, antes da gente olhar para o mercado educacional em si, vamos olhar para o mercado convencional, vamos dizer assim. Todas as outras empresas aí que não são uma instituição de ensino. A gente tem ali o empreendedorismo, que aí fica claro nesse caso, né? A tecnologia, que a gente vê também que sempre ajudou as empresas a criarem isso, essas experiências para os clientes. E a educação, do ponto de vista das empresas, ela está cada vez mais presente. Porque as empresas elas estão precisando cada vez mais treinar os seus funcionários, ou por alguma tecnologia específica que elas usam, ou para algum valor, para alguma cultura da empresa, né? Hoje em dia a gente fala muito de fit cultural, né? Que é o funcionário entrar e conseguir fazer parte daquele time, sentir a vontade, ser acolhido. Então a gente está vendo muitas empresas se aproveitarem, né, no bom sentido, das práticas pedagógicas, das metodologias, para conseguirem engajar os seus funcionários. Então, desse primeiro ponto, eu acho muito interessante a gente enxergar como que essas metodologias estão atingindo o ramo empresarial em geral, né? Agora, olhando para o mercado educacional, a gente consegue enxergar onde está a educação, está no todo dia, né? A tecnologia, que a gente também, da pandemia para cá, a gente percebe que ficou mais incorporado também o uso da tecnologia no contexto educacional. A gente está até pensando em outras formas hoje em dia, né? O mercado em si, né? As escolas, o ambiente educacional, pensando nisso. E o empreendedorismo entra onde nesse contexto das organizações de ensino, né? Eu penso que o empreendedorismo ele entra justamente para que a gente consiga aproximar os estudantes do mundo real, né? Porque toda vez que a gente fala de empreendedorismo, é muito fácil a gente ir direto para o conceito de eu quero montar uma empresa e eu quero ganhar dinheiro com essa empresa ou qualquer coisa desse sentido, criar uma marca, lançar produtos. Mas se a gente imaginar que o empreendedor é aquela pessoa que ela consegue enxergar uma oportunidade de melhoria para qualquer situação e ela se entende, né, ela se reconhece como um agente de modificação daquela realidade, né? Então ela é uma empreendedora, né? E se a gente for imaginar hoje, dentro desses dois ambientes que eu falei, o que a gente mais está procurando são funcionários que tenham essa cabeça do empreendedor, né, de fazer parte da solução. Então tem uma brincadeira que a gente gosta muito de fazer, que é assim, o empreendedor é aquela pessoa que ela faz parte da solução, ela não faz parte do problema, né? Porque o problema vai estar lá, muita gente vai olhar para o problema, vai identificar o problema, mas o empreendedor é aquele que fala, poxa, tem alguma coisa que nós podemos fazer sobre isso, né? E quando a gente vem para o contexto educacional, mas eu acho muito interessante
o jeito que as escolas e as instituições estão começando a trabalhar agora com os projetos, né? Então, para mim, a aprendizagem por projetos, ela tem tudo a ver com o empreendedorismo. Que é a gente levantar hipóteses, que é a gente levantar uma problematização, a gente levantar possíveis soluções, né? E a hora que a gente tem esse contexto tecnológico, para que a gente consiga emergir em uma situação sem necessariamente precisar sair da sala de aula, claro que é sempre bom, né? Mas sem precisar necessariamente sair da sala de aula e conseguir fazer essa vivência, eu acho que é aí que as coisas começam realmente a fazer sentido. Então, para resumir, eu acho que o empreendedorismo traz essa vivência do mundo real para a sala de aula, e aí eu acho que tudo faz sentido. E Dani, é cada vez uma ferramenta mais importante, né, para a gente conseguir trabalhar mesmo em qualquer lugar, né? Às vezes também a gente acha que empreendedorismo tem só a ver com grandes corporações, e não é verdade, né? Às vezes você tem lá um negócio pequeno no bairro que está precisando de pequenos toques, ideias para poder inovar, e com certeza essa pessoa pode fazer diferença, né, se ela tem o entendimento desses conceitos. E eu até estou comentando isso porque você tem uma experiência muito vasta em orientar projetos, né? Além de dar aula, né, você também é um orientador de projetos. Eu queria saber como que a inovação colaborativa ela pode impulsionar o aprendizado e a criatividade dos estudantes. Boa, Má. Então, bem, primeiro que essa parte de orientar projetos é muito legal, né? Porque a gente acaba conhecendo muitas realidades que são diferentes da nossa e ideias mirabolantes, então é muito interessante. E quando a gente fala de cultura a cultura da inovação colaborativa, para mim, a primeira coisa que a gente pensa é na diversidade de ideias, né? Então, o que acontece, pessoal? A gente está em um mundo que é cada vez mais diverso, né, em diversos sentidos, cada pessoa tem sua própria necessidade, cada pessoa tem o seu próprio desejo, cada vez mais as pessoas têm o seu próprio conceito do que é sucesso e do que não é sucesso, né? E as pessoas estão cada vez mais antenadas em tendências diferentes, então você tem um público cada vez mais diverso nesse sentido. Então, quando a gente está falando de criar um projeto e a gente traz essa cultura da inovação colaborativa, eu consigo aproveitar esses pontos de vista. E aí, para mim, isso tem uma coisa muito interessante dentro do contexto do empreendedorismo, porque no empreendedorismo ele é um ambiente repleto de muitos jargões, né? Muitas frases, né? De impacto, só que não são todas elas que são verdadeiras, né? Então a gente tem muito o cuidado de fazer essa distinção do que é realmente o empreendedorismo de verdade e do que é um empreendedorismo que a gente chama de empreendedorismo de palco, né? Que você vai falar meia dúzia de coisas legais, só que de verdade elas não vão ser realidade para a maioria das pessoas. Então, quando a gente traz essa diversidade de ideias nessa cultura de colaboração para dentro do nosso projeto, a gente acaba aproveitando o melhor disso. Então, uma das frases que a gente tinha, por exemplo, olha, não conte a sua ideia para ninguém, o sucesso acontece em segredo, né? Não fale o que você está pensando. E quando a gente faz isso, a gente está tentando remar um barco para uma direção, né, sozinho, e muitas vezes sem aproveitar o esforço de outras pessoas que já fizeram esse caminho, tem dicas para dar, de outras pessoas que estão indo para o mesmo lugar e têm forças para somar. Então, essa cultura da diversidade acaba trazendo muitas coisas positivas nesse sentido, na hora que a gente colabora. E tem outros dois conceitos que eu gostaria de destacar na inovação colaborativa, que para mim, ela é o motor da criatividade. Porque a criatividade, ela nasce justamente dessa diversidade de ideias, né? Eu consegui olhar o outro ponto, enxergar como que as ideias nascem. Aliás, é um título de um vídeo incrível, né? Como que as ideias nascem. E falo justamente isso, que muitas vezes as ideias que transformaram o mundo, elas tiveram um ambiente propício para aquilo. E qual era um ambiente propício para aquilo? Era um ambiente onde as pessoas podiam realmente compartilhar, sem serem julgadas ou sem serem discriminadas. Então a gente pode ver que muitos desses lugares, ambientes até físicos mesmo que muitas vezes incentivam essa colaboração, essa troca de ideias, eles acabam sendo grandes centros de mudança, porque ele vem recheado de criatividade também. Né? Então a criatividade é a matéria-prima da criatividade, é justamente a curiosidade. Então, quanto mais coisas eu consigo ter curiosidade, ter interesse, mais coisas eu vou conseguir conectar. E do contexto educacional... Oi, Má, pode falar.
Não, pode continuar, Dani, por favor. Só para terminar esse ponto, que do meu ponto de vista, do contexto educacional, a hora que a gente traz na cultura da inovação colaborativa, tanto a diversidade, que vai gerar, né, produtos melhores, opiniões melhores, porque você vai conseguir ouvir o público, a criatividade pelos mesmos motivos, quando a gente fala num contexto educacional, ela trabalha uma coisa que para mim é muito fundamental, que são as habilidades sociais. Né? Então, quer dizer, eu preciso que o aluno tenha essa habilidade de expressar o que ele está pensando e qual é a ideia dele, né? Porque uma ideia na cabeça ela vale zero, né? Uma bacia de ideias na cabeça vale R$1, né? Então ela tem que sair, ela tem que ser expressada, ela tem que ser montada, e essa habilidade social acaba entrando nesse ponto, porque muitas vezes esse aluno vai receber um feedback, isso aí está indo por um caminho errado que faz parte só da sua bolha, o mundo real na verdade não é assim desse jeito. Né? Então, eu acho que esse conjunto da diversidade das ideias, a criatividade, essas habilidades sociais, ela acaba trazendo um reforço fantástico aí no ambiente educacional. E Dani, essa acho que foi uma das coisas que mais me encantou, né? Uma das primeiras vezes que eu assisti você fazendo uma formação, porque acho que quebra um mito, e é uma coisa importante da gente quebrar, né? Que grandes ideias, ou grandes pessoas, né? Ou grandes, né, professores, filósofos, cientistas, eles nascem sozinhos, e não é assim. Né? A gente precisa mesmo desse respaldo, né, e desse fomento que é coletivo, né? Tanto que se a gente pegar historicamente, aí essas pessoas nasceram em momentos históricos também propícios, né? Para que as ideias delas fossem ali acolhidas, né? E você tem um projeto, né, Dani, que acho que é muito significativo, né? Você é o cofundador do Empreende Casa, e você está envolvido em fomentar mesmo a educação empreendedora. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre o projeto para a gente e qual que você acha que é o papel fundamental na formação de alunos para prepará-los aí para os desafios do mundo atual. Perfeito, Má. Bem, em primeiro lugar, contar um pouquinho da Empreender Casa, que aí você toma cuidado, porque o Empreender Casa o pessoal tem que me segurar, se eu começo a falar e não paro mais. Né? Porque a Empreender Casa, pessoal, ele é um projeto que ele nasceu... Ele nasceu, é muito engraçado, né? Porque eu falo das frases, mas a gente tem frase para tudo também. Mas tem uma frase que diz assim, que no começo os nossos sonhos, eles parecem impossíveis. Você olha e fala, nossa, isso aqui se fosse possível, né? Depois passa um tempo, eles parecem improváveis, né? Nossa, isso aqui até poderia acontecer, não é mais impossível, né? Mas é difícil, hein? Tá difícil. E aí chega um momento, e essa parte é a mais legal, eu até me arrepio de falar, porque é muito de verdade, que os nossos sonhos ficam inevitáveis. Então, eles passam de impossíveis para improváveis, e depois eles passam a ser inevitáveis. É como se você não conseguisse viver sem você conseguir fazer aquilo lá que estava te chamando, porque o sonho te cobra, né? O sonho você pode deixar de lado um pouquinho, mas pode ter certeza que o dia que você tiver um dia mais ou menos, você vai chegar de noite e o sonho vem bater na sua porta. Você devia ter feito tal coisa. E aí o que acontece, pessoal? Eu fui dar aula em uma escola, né? Da Zona Leste de São Paulo, não sei se todo mundo conhece, mas a Zona Leste de São Paulo é um lugar que tem muitos bairros, mas só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, algum desses bairros tem uma expectativa de vida 20 anos menor do que bairros mais famosos ou bairros de classe alta. Então imaginem vocês dentro de uma mesma cidade, um jovem esperar viver, uma pessoa esperar viver 20 anos a menos do que outra. Né? Então alguma coisa está muito errado. Né? E esse contexto que a gente fala justamente da diversidade é muito interessante, porque em 2014 eu fui selecionado por um projeto do Google que justamente certificava professores inovadores pelo Brasil, né? E uma das coisas que o Google ensinou para a gente nesse processo foi que a gente deve errar rápido e errar melhor. Né? Então tem uma frase bem grande, assim, erre rápido e erre melhor. E é muito engraçado, porque até dentro do ambiente educacional, muitas vezes o erro é punido simplesmente. Né? Você errou, tá aqui, acabou. Tá, né? E, obviamente, no contexto da inovação, você vai encontrar muita gente dizendo que o erro deve ser incentivado. Né? Porque a partir do momento que você erra, você aprende, e aí por isso que tem a conclusão da frase, né? Erre rápido, mas erre melhor, né? Erre diferente, erre numa coisa nova. Né? E aí, muito legal, saí do Google, voltei todo empolgado,
né? E aí cheguei na classe, fui dar aula, e aí eu começava a repetir essas coisas. Não, R rápido, R melhor, eu acredito nisso, só para vocês saberem, tá? Mas o que acontece? Muitas vezes, como eu falei, se você não tem um ambiente propício para isso, você não vai ter essa coragem. Então não é só uma questão de querer, não é só uma questão de coragem, é uma questão de você ter um ambiente preparado para isso. Eu vou dar um exemplo, que foi o grito que a gente falou, não, agora o nosso sonho ficou impossível, aliás, inevitável, né? A gente vai ter que fazer essa história. Eu cheguei na sala de aula e aí tinha uma aluna chorando. E aí eu falei assim, poxa, o que foi que aconteceu? Ela falou, não, professor, sabe o que foi? É que meu pai me bateu. Aí já é uma situação, né, que daria outra conversa inteira aqui. E aí, antes que eu pudesse falar alguma coisa, ela falou assim, mas sabe o que é pior, professor? Você não sabe por que ele me bateu. Ele me bateu porque eu estava trocando a minha irmã. Então, quer dizer, a gente está falando de uma pessoa que nessa época ela tinha 14 anos, ela estava responsável por cuidar da irmã mais nova e por fazer o arroz ao mesmo tempo. E porque ela errou uma dessas coisas, ela apanhou. Então, como é que eu vou chegar do meu lugar de fala, que eu acho que existe, para chegar e falar assim, R rápido e R melhor, né? E aí, aqueles choques de realidade que a gente tem na vida, né? E aí eu comecei a pensar, pessoal, o quanto que as nossas 3 vidas deveriam ser integradas, né? Como assim 3 vidas, Dani? A nossa vida pessoal, né? A nossa vida profissional e a nossa vida de estudante, vamos dizer assim, a nossa vida de aprender alguma coisa, porque nunca a gente vai deixar de aprender alguma coisa. E essa escola que eu trabalhava, por coincidência ou por sorte minha, ela era uma escola que ela era muito amarrada. Tudo que você precisasse fazer, ela tinha uma burocracia por trás daquilo. Isso, obviamente, é muito bom, só que às vezes você limita a inovação. Vou dar um exemplo. Se eu quisesse ligar uma caixa de som, puxar uma extensão na minha sala de aula e falar assim, ó, a gente vai ligar uma caixa de som aqui, eu tinha que pedir autorização para o pessoal da engenharia, para eles dizerem, ó, você pode trazer uma extensão. Então era muito preso, muito mesmo. E com isso, eu sentia que as minhas aulas ficavam cada vez mais estéreis, sabe? Eu gostaria que ela fosse mais viva, eu gostaria que ela tivesse coisas novas e tudo que... Porque geralmente, né, gente, a gente tem um planejamento da aula, mas a ideia vem ali no meio, né? Então, só para dar um contexto assim, quantas vezes eu não queria que tivesse um violão ali do lado para eu fazer uma brincadeira com os alunos, ou então um videogame, ou então uma mesa de pimbolim, ou então, sei lá, qualquer uma dessas coisas, né, que poderiam fazer com que a aula ficasse realmente mais imersiva e mais inovadora. E eu sempre acreditei que essas 3 vidas não deveriam se separar. Pô, eu não tenho como separar o momento que eu trabalho do Daniel pessoal que eu sou, nem o momento que eu estudo do meu profissional e assim por diante. E a Empreender Casa surgiu justamente para isso. É uma casa, né, inclusive é o lugar que eu estou agora, com diversas oportunidades de experiência, que eu quero dizer com isso, livros, instrumentos musicais, jogos de tabuleiro, jogos virtuais, equipamentos, tipo fotografia, máquina fotográfica. Então aqui é um lugar que tem muitas possibilidades. E a gente usa como a nossa, como seria a nossa sala de aula perfeita. Então, na nossa cabeça, toda sala de aula deveria ser assim, um lugar não que tivesse paredes brancas e a pessoa fosse obrigada a olhar para lá, mas um lugar onde a pessoa tivesse tanta coisa para olhar que ela ia ser obrigada a escolher uma coisa para aprender. Então é mais ou menos o que acontece na Empreender Casa. Então, na Empreender Casa nós temos oficinas, nós temos eventos, nós temos muitas coisas que acontecem, mas tudo nesse sentido. Então, sempre que você participar de algo na Empreender Casa, seja alguma coisa que foi preparada, ou alguma coisa que acontece no dia a dia, a rotina da Empreender Casa, você vai experimentar isso, que é a gente conseguir tentando unir essas 3 coisas. Então, a gente está sempre convivendo de forma agradável e harmoniosa, tanto com a gente, quanto com a natureza. A gente recicla o nosso lixo, a gente produz quase 0 resíduo orgânico, a gente cria passarinho solto, livre, sem gaiola. Então, são essas coisas, né, que deixam a nossa vida legal, ao mesmo tempo que a gente está sempre aprendendo e trabalhando, né, também empreendendo rumo ao mundo melhor. Então, essa é a Empreender Casa, né, coloca no Google aí para quem quiser, nem sei se podia falar isso, mas enfim, para conhecer melhor. Mas, falando como que esses projetos, então, incentivam, né, Mar? Então, na verdade, esse projeto, ele foi
justamente um projeto de observar as pessoas e como as pessoas estavam fazendo as coisas e tentar propor uma solução para isso. Então, a primeira coisa importante é que a maioria das coisas que acontecem na Empreender Casa, a gente não cobra. Simplesmente de graça, a pessoa se inscreve e vem, né? A menos que seja alguma coisa muito específica, não, um curso para tal coisa, assim, aí é outra coisa. Mas por que eu quero dizer isso, pessoal? Porque a gente começou a observar, lembra que eu trabalhava numa escola, né? E a Empreender Casa era do lado dessa escola. Porque o que acontecia? Eu comecei a olhar que as pessoas, por exemplo, elas tinham 1 hora de almoço, elas almoçavam em 15 minutos, e nos outros 15 minutos ela ia sentar na escadaria ali para tentar fazer um cochilo, sabe? Ela ia dar uma volta no quarteirão, sentar no banquinho da praça. Não tinha um lugar para acolher as pessoas no momento que ela tinha que descansar, que é o momento dela de descansar. Então a gente começou a convidar esse pessoal para Empreender Casa. Não, pô, você está no seu horário de almoço? Pô, esquenta só sua marmita aqui, almoça aqui na nossa mesa com a gente, descansa aqui na rede, senta aqui no sofá, lê um livro. Então isso começou a criar um ambiente que começou, mesmo assim, mudar o ambiente de trabalho, né? Pessoal, onde vocês estavam? Não, a gente estava lá na Empreender Casa, é até uma mistura, né? Não, onde vocês estavam? Não, na casa do Daniel. Mas não me coloca, não é minha casa, né? É e não é, né? Então é muito louco essa mistura. Mas o que eu acho, Má? Que a Empreender Casa, ela junta aquilo que a gente falou da inovação colaborativa, a diversidade de ideias, a criatividade e essas habilidades sociais. O que ela acaba trazendo para quem passa por aqui? Esse protagonismo, né, de entender que ele é um agente de transformação no ambiente que ele tiver. Então a gente já viveu cada cenas legais aqui. Então, por exemplo, a gente começou a abrir Empreender Casa para fazer aulas especiais para escolas, para turmas. Então, vem fazer uma aula aqui diferente do que você já viu, né? E aí tem um aluno que chegou aqui na Empreender Casa e falou: e aí, o que você quer fazer hoje na Empreender Casa? Ele viu a câmera fotográfica e falou assim: professor, eu sempre quis tirar foto com uma câmera profissional. Será que eu não posso tirar foto? Eu falei: pode, tá aqui a câmera, top. Aí a primeira reação dele é: mas espera, calma, como assim? Eu não sei mexer. Não, eu sei que você não sabe. Mas o maior espanto dele não é isso. É ele olhar e falar assim: professor, você está confiando em mim? Você não está achando que eu vou roubar? Você não está achando que eu vou derrubar essa câmera e vou quebrar? Porque se eu derrubar e quebrar, eu não vou ter dinheiro para pagar. Então, pessoal, isso me emociona até de falar, porque é isso. A gente não consegue fazer com que os nossos alunos confiem neles. E muitas vezes essa desconfiança já vem dentro da escola mesmo. É por N motivos, né, pessoal? A gente sabe que não é fácil, mas é isso. Geralmente as coisas estão trancadas, geralmente as coisas estão com exclusividade, geralmente as coisas precisam ser vigiadas e observadas, e óbvio, como eu falei, tem um motivo para isso. Mas aqui é essa quebra de padrões, essa quebra de ruptura. Então, olha, beleza, primeiro olha para a câmera, primeiro vê, olha, entende, e depois a gente vai aprender, vamos procurar um vídeo no YouTube. E aí isso transforma as pessoas. E aí uma das cenas muito legais que a gente viu por aqui também, que uma dessas aulas teve um aluno que falou assim: ô, prof, sabe o que eu queria aprender hoje? Que a gente provoca os alunos. O que você quer aprender hoje? Já que tem um monte de coisa para você aprender. O que você quer aprender? Aí ele falou assim: eu quero aprender a fazer um café. Quer aprender a fazer um café? Então tá fácil, pô. Aí eu falei assim: quem é que sabe fazer café na turma, né? Que isso é uma coisa muito legal, né? É a aprendizagem colaborativa. Eu poderia ter dado uma receita de café, poderia mostrado um vídeo de café, poderia ter falado um monte de coisa de café, né? Mas quem é que sabe fazer café? Uma pessoa levantou a mão, então você vai ensinar ele a fazer café junto com ele. Não precisa encostar nas coisas, não é para você fazer, é para você ensinar como ele vai fazer. E naquele dia, tem até uma foto muito bonitinha desse dia, ele aprendeu a fazer café, todo mundo bebeu do café dele, né? E na minha visão romântica da vida, ele faz café até hoje, lembra da Empreender Casa. Aprendi a fazer café na Empreender Casa, sabe como é que é? Mas por que eu estou falando isso, Má? Porque eu acho que projetos como esse têm esse objetivo, porque qual é o desafio do mundo real? O desafio do mundo real é o mundo real. As pessoas estão com medo da vida de verdade. Elas sabem exatamente como viver na internet, elas sabem exatamente como viver nos comentários, como se esconder ou como se mostrar, ou o que esconder ou o que mostrar. A gente tem medo da vida real. O aluno vai para o mercado de trabalho, ele não tem medo do mercado de trabalho em si, ele tem medo de todo o resto que compõe aquilo, que às vezes é fazer um café. Talvez esse menino vai lá no primeiro dia de estágio, e alguém vai falar para ele: estagiária que faz café no primeiro dia. Ele vai bater na mesa e falar: faço mesmo. Né? Então, são essas pequenas coisas que muitas vezes fazem com que a gente não se sinta preparado. Então,
no meu ponto de vista, a Empreender Casa consegue chegar nessas coisas que muitas vezes a gente não chega na escola ou na faculdade, que está focada no conhecimento técnico, é justo até, né? Mas muitas vezes a gente esquece que a vida é feita dessas pequenas coisas. Então, eu acho que é nesse momento, fazer com que as pessoas se sintam seguras nessas pequenas coisas que elas vão chegar nas coisas grandes. E Dani, você falando, isso também mexe bastante comigo, né? Porque eu sempre conto para as pessoas que o grande motivo, né, de fazer o Conversa de Classe é trazer essas experiências reais, né, da vida mesmo, né, de pessoas que estão ligadas à educação, não necessariamente somente professores, mas claro que na grande maioria os professores se dispõem a falar e a contar essas experiências, né, para que a gente possa também voltar a valorizar esse lugar da docência. Você acabou de falar aí pelo menos 5 exemplos de mediações grandiosas que mudam a vida das pessoas, né? E não é, né, aquela aula de impacto, né? E não é talvez o roteiro que ganhou um Oscar de planejamento, a gente não está falando disso, né? A gente está falando de se entender ali como mediador no momento certo, né? E Dani, para a gente ir finalizando, né? Eu ficaria aqui até amanhã, a gente conversando, mas a gente não pode, porque é bom, né? É bom. A vida está acontecendo aí ao mesmo tempo, né? Mas eu queria perguntar se você tem dicas, né, que você pode deixar para pessoas que querem incorporar práticas mais inovadoras, talvez na vida delas, talvez também na sala de aula, né? Mas se você pudesse deixar dicas aí para o pessoal, quais seriam essas dicas? Boa, Má. Então, vamos lá. Considerando o cenário atual, a gente tem alguns desafios e algumas oportunidades, né? Então, eu penso que o maior desafio hoje é se manter aprendendo sempre, né? Então, como eu falei, eu percebo que com muitas pessoas que eu converso, elas têm essa sensação, poxa, Dani, mas eu já estudei o resto, eu já estudei toda a minha vida, agora eu tenho que estudar, continuar estudando. E é tipo, sim, né? Sim, vai ter que continuar, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? E vão mudar cada vez mais rápido. É uma esperança em vão achar que as coisas não vão mudar mais rápido, tão rápido quanto mudaram, né? Mas eu acho que esse é o grande desafio. Mas não é só isso, não é só se manter aprendendo, né? É conseguir aprender e aplicar aquilo que a gente aprendeu. Então, eu acho que o grande desafio é a gente conseguir, a grande dica, na minha visão, é a gente conseguir manter esse equilíbrio entre se manter aprendendo, se manter ativo e se manter aplicando aquilo que a gente está fazendo. Tem umas coisas que é muito malucas, assim, acontece muito comigo, viu, gente? Que é assim, falar assim, hoje eu vou dormir cedo, aí chega 2 horas da manhã, você está rolando tela, né? E você está rolando tela, eu falo você, modo dizer, né? Eu tô rolando tela, não é que não tem uma coisa interessante ali, tem coisas interessantes, mas muitas delas eu não vou nunca usar na vida. É só interessante, é só engraçado. Então, talvez a gente focar naquilo o que eu posso aplicar agora? O que eu posso fazer amanhã para melhorar uma situação, né? E aí, quando a gente fala de melhorar uma situação, eu enxergo dois pontos. O primeiro é encontrar esse equilíbrio, né, entre a vida profissional e a pessoal, porque se você for dar conta de aprender toda coisa nova que lança todo dia, você não vai dar conta de viver. E aí, pessoal, uma das coisas que a gente tem percebido hoje, que é essa história do medo de estar perdendo algo, né? É uma das síndromes que nós temos hoje em dia, que é, poxa, meu, eu tô sem meu celular, se tiver acontecendo alguma coisa importante ali, né, e eu não tô vendo, né? E quando a gente está lançando coisas novas, a gente que gosta de aprender, gosta de aplicar, tem hora que a gente fala, para aí, gente, segura um pouquinho aí, senão eu não dou conta. Então, trazer isso para um lado de que a tecnologia, se ela não trouxer para você um ganho de qualidade de vida, tem alguma coisa errada. Então, ela não está aqui para te tornar escravo dela. Pô, tô aqui agora, eu vou ter que entrar lá. Não, é o contrário, né? Então, eu acho que a gente tem muito mais a possibilidade de trabalhar menos. O que é o trabalhar menos, por exemplo? Eu pego aquela pergunta que eu respondo toda hora e gravo um videozinho sobre ela. Né? Eu vou ter que responder elas outras vezes, só que eu tenho um material para mim que vai servir para sempre. Né? E aí eu tenho esse material que eu gravei um videozinho. Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Eu vou explicar aquela questão que todo mundo tem dúvida hoje. Além de eu usar esse material 1000 vezes, eu ainda tenho a possibilidade, eu ainda acerto sabendo que esse material é só meu.
Ele pode ser bonito, ele pode ser feio, ele pode ser legal, ele pode ser ruim, mas essa carequinha, essa barbinha aqui, esse jeito de falar, é só meu. Tem gente que vai fazer muito melhor, tem gente que vai fazer muito pior, tem gente que vai fazer parecido, mas é a possibilidade de você fazer alguma coisa que te diferencie. Porque esse material não deixa mais, ele não é mais o material do conteúdo A, B ou C. Ele é o material do conteúdo A, B ou C do professor Daniel, da professora Maria, da professora Joana. E aí é isso que o aluno quer, né? Porque o aluno, na hora que ele senta aqui para ter uma aula e alguém passa e fala, e o que você está vendo? Ele fala, eu estou vendo o meu professor, eu estou vendo a minha professora. E eu acho que esse é o grande negócio, são essas conexões. E aí eu acho que tudo faz sentido quando a gente conecta com essas dicas. O que eu posso fazer que eu estou sofrendo e eu posso fazer para melhorar? Pode ter certeza que alguém já passou por isso e muito provavelmente deve ter alguma solução aí, né? E aí pergunta para a gente, né? Manda nas redes sociais. Eu vi vocês falando lá, tô com um problema assim, como é que a gente pode resolver? Você acha que tem alguma coisa? A gente está aqui para ajudar como for preciso. Mas é isso, Mar. Eu acho que essa é a principal dica. Consiga equilibrar, né, se manter ativo, aprendendo, mas equilibre também a vida pessoal. Entenda que a tecnologia é para facilitar e não para complicar. Se toda hora que você pensa em sentar no computador para fazer alguma coisa e dar aquele gosto ruim, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Dani, sensacional, né? Que entrevista riquíssima, e acho que mensagens aí para aquecer o coração, para movimentar a cabeça e para a gente com certeza olhar para a inovação, empreendedorismo e educação com um outro olhar. Muito obrigada pela sua presença aqui no Conversa de Classe. E, pessoal, a gente se vê no próximo programa. Falei com o microfone fechado, vou falar de novo, tá, Mar? Sim. Obrigado, Mar, obrigado a todo mundo, é sempre um prazer estar com vocês. Me chama quantas vezes que quiser que eu volto, hein, Mar? Tamo junto. E vou chamar mesmo.